Olá pessoal, muito boa tarde a cada um de vocês que visitam aqui o nosso canal no YouTube. Hoje, dia 25 de dezembro de 2020, em homenagem ao Papai Noel, colocamos aqui uma camisa vermelha para a gente conversar um pouquinho no assunto desse vídeo de hoje. É o assunto do livro que nós escrevemos, o livro que tem o título dos grandes pecadores, nasce os grandes virtuosos. Estamos hoje no capítulo 5, estudando conjuntamente as quatro escolas espirituais. É o título. Então, como o título diz, existem quatro escolas espirituais. Vamos tratar um pouquinho de cada uma delas. As quatro escolas são a escola que ensina a fabricar alma, a escola que ensina a fabricar alma e espírito, é outra, e a escola de jardim da infância é outra, e a escola de magia negra. Então são quatro escolas, né? Vamos começar pela escola então da jardim da infância. Este é o ensinamento do venerável mestre Samael, ensinado para nós nos seus livros e nos seus vídeos. Então, a escola do jardim da infância, do ponto de vista espiritual, no paradigma espiritual, na perspectiva espiritual, é aquela escola em que a gente adentra, né? Jardim de infância é o nome de uma cartilha que tinha antigamente, da minha época, né? O pessoal que é dessa época aí, que vocês, né, eram nascidos, né? A maioria estudava nessa cartilha, lá no primário, quando a gente entrava com 7 anos. Então, a escola de Jardim da Infância é a escola espiritual em que a grande, imensa maioria das pessoas do círculo cultural, espiritual, frequentam, né? Infelizmente, eles nascem, permanecem durante toda a vida nessa escola e morrem nela, sem ter evoluído nem um pouquinho, né? O jardim da infância é o começo. Então não há mal nenhum em pertencer a essa escola também, é por ali que a gente começa. O que é mal é a gente permanecer ali a vida toda, né? Então, essa escola é onde estão situadas, né, o mestre cita a Rosa Cruz, do Rosacrucianismo, a escola teosófica, a teosofia lá da mestra Blavatsky, né? Estas escolas que ensinam, né, os princípios do conhecimento oculto, traz uma base inicial para o estudante de espiritualidade, né, oculta ali de karma e dharma, de reencarnação, de mundo astral, né? Mas o mestre diz que nessas escolas é onde frequenta Raimundo e todo mundo, Vicente e toda a gente. Não, essa escola não tem a capacidade, né, de colocar a pessoa, regenerá-la, tirá-la da roda do Sansara, né? Fazer a sua auto-iniciação, porque é um ensinamento rudimentar. E o mestre também diz que é nessa escola onde há o grande confronto, né, de ideias, onde tem milhares de livros, milhares de teorias, uma que diz, a outra que contradiz, uma diz que o preto que é legal, o negro, outra diz que o branco que é legal, uma diz que é vegetarianismo, né, que liberta, outra diz o contrário. Então, o embate das teorias é onde também fica em nível, né, de crença, a pessoa crê, depois descrê, com base nas contradições, e daí não sai quase nada, né? É um local de confusão. Então é engraçado que o mestre não cita nem as religiões, né, nessa escola. Dizem existir 60 mil religiões. Aí no texto eu coloquei como sendo dessas escolas também. Mas eu vi que isso foi um pensamento meu, depois refazendo a leitura, eu vi que o mestre não cita.
Então, as 60 mil religiões, adiantando mais na leitura, lá no seu livro Revolução de Bel, elas vão estar associadas ao comando da magia negra. Então vai ficar para outra escola, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, essa é a escola então do Jardim da Infância. A outra escola que ensina a fabricar alma, então, em primeiro lugar, vamos definir, né? Você já sabe, quem nos acompanha, o que é alma. Então, a alma é sinônimo de consciência. Então, a nossa alma é a nossa consciência. Então, como é que nós fabricamos consciência? O trabalho gnóstico, né, do estado gnóstico, é fabricar duas coisas: fabricar a sua alma e fabricar o seu espírito, né, os corpos existenciais, para a manifestação dessa alma e desse espírito. Então, a escola que ensina a fabricar alma não fabrica espírito. Então, é a escola do tipo Krishnamurtiana, que tem um ensinamento de cunho mental muito grande, né? Ensinamento psicológico grande, ensina a fabricar a alma aos seus discípulos, mas não torna esses discípulos imortais. Então, a alma é algo em nós que pode ser mortal e pode ser imortal. A nossa alma ela é fabricada com a essência, né, que nós libertamos dos eus, cada euzinho, né, desses milhares que nós temos, eles têm ali dentro de si um percentual de essência enfrascado. Então, quando nós fazemos a morte a dissolução desse eu, esse percentual de essência vai se libertando. Então, forma o que o Verso Samael chama de essência primígena, a primeira a ser libertada, e um conjunto dessas essências libertadas, né? Esse percentual vai formar o embrião áureo, né? Começa aí o despertar da consciência. Muito bem, assim que fabrica então consciência, é um produto da morte ao nascimento dos defeitos, e aí então o nascimento das virtudes, ok? Nascimento das nossas virtudes. Muito bem, mas essa alma, ela é algo que pode ser imortal se a pessoa depois fabrica o seu espírito. Senão ela fica mortal, ela morre. As escrituras, Jesus Cristo, falam, né, desta morte dessa alma, que é a segunda morte, né, que é a morte da consciência, é a morte da alma, então, né? Então, ela é uma escola, vamos colocar assim, do Jardim da Infância. Ela seria para nós que queremos o caminho da iniciação, a sendo iniciado, seria uma escola de segundo grau. Então, para nós iniciarmos realmente, a gente precisa ir para a escola do terceiro grau, que é a faculdade espiritual. Essa é a gnose, né? É onde tem o conhecimento para que nós façamos, né, a nossa iniciação. Então, a escola que vai nos dar isto é a escola que ensina a fabricar a alma e a fabricar espírito. Então, ela ensina tudo que ensinava a escola de fabricar a alma, né? Que é a fabricação da consciência, e ensina a fabricação do espírito. Então, a terceira escola, né? Essa escola é a escola do terceiro grau, a escola de regeneração. É a escola que ensina a regeneração humana, né? Por meio do grande arcano, o AZF. Então, a escola ensina a fabricar alma e espírito, é aquela escola que predica, né, para os seus discípulos, para os seus fiéis, o segundo fator de evolução da consciência, que é o grande arcano AZF. Isso está muito ausente da maioria de todas as religiões quais e da maioria das escolas que ensina a fabricar somente alma, né? Então, esse arcano AZF é o diferencial que permite a pessoa, além de criar a alma,
criar o espírito, né? Que é o Kundalini, vai ser despertada, despertar os seus chakras e a partir daí criar os corpos existenciais do ser para manifestação nas outras dimensões. Então essa é a escola de regeneração. A outra escola, né, é a escola de magia negra, que fala o mestre Samael. Então a escola de magia negra já diz, né, ao contrário da escola de magia branca. Só é possível nós fabricarmos a alma, o espírito, né, nascer de novo pela magia branca, que é da Maituna. E a magia negra ensina o contrário. Ao invés de despertar o Kundalini, que é o fogo sagrado, né? Despertar o Kundalini ensina a despertar o órgão kundartiguador. Então, um ensinamento ao inverso. Ao invés de ensinar a praticar o bem, tem que ensinar a praticar o mal. É a grande escola dos magos negros, que tem lá onde está a maioria da humanidade, né? Então, essa escola de magia negra, ela também tem a sua importância, se nós falarmos aqui em termos de holística, né? De totalidade, ela é a razão de ser da escola de magia branca. Se não houvesse a escola de magia negra, se não houvesse as iniciações negras, se não houvesse o mal, não teria nenhuma razão de existir o bem, de existir as iniciações brancas. Nem se saberia, né, comparar, porque nesse universo tudo é relativo. A gente só tem noção da tristeza, da alegria, porque conhecemos a tristeza. Temos a noção do açúcar, do doce, porque conhecemos o amargo. Temos a noção da dor, porque conhecemos o prazer. Então, uma coisa realça a outra. Então, para ser um grande mago negro, tem que fazer as mesmas iniciações para o lado negativo de que faz um mago branco das iniciações venustas para o lado positivo, buscando a liberação da roda. Tá? Então essa é a escola de magia negra, que vai ensinar o seu discípulo a calcar as iniciações negras, né? Ali para aquele lado negativo. Então, neste livro, né, se vocês podem ler o texto, né, a gente não está contra, nem fazendo proselitismo, né, nem sendo protagonista de que a pessoa faça magia negra. Não, o nosso negócio aqui é para o bem, né? É de magia branca. Mas cada um é livre, existe a lei do livre-arbítrio dada por Deus para que a pessoa pudesse fazer essa opção. Ela pode optar pelo caminho da magia branca ou da magia negra. Se não houvesse essa possibilidade de opções, não precisaria Deus ter ortogado, né, a lei do livre-arbítrio. Então, cada irmão, né, de senda é livre para escolher o caminho que ele queira, né? Ou para o lado negro ou para o lado branco. E isso é muito sagrado, é muito respeitado por todos. Todos, o pessoal da loja branca respeita consideravelmente o pessoal da loja negra. Veja bem o respeito que teve o Samael, né, de todas as hierarquias brancas, pelo Beelzebub. Beelzebub era um demônio, né, príncipe qualificado, que tinha feito todas essas iniciações para o lado negro. E Samael foi um dos primeiros trabalhos dele, se encarregou de trazer o Beelzebub para a loja branca. Teve um trabalho enorme, uma sabedoria enorme, e isso qualificou o trabalho dele para fazer essa conversão de Beelzebub. E ele conseguiu, né? E junto com Beelzebub vieram milhares de almas que estavam encravadas ali no inferno, né? Sem o mínimo poder de ver a luz. Ele libertou todos, tá? Mas com muito respeito, e isto foi feito, né? Então é comum a gente ver falar de anjos caídos, né?
anjos que perderam a sua iniciação branca. É difícil a gente ver falar de demônios arrependidos, né? E nos céus há muito mais alegria, diz o venerável mestre Samael, para um pecador que se arrepende, do que 1000 pessoas que não dependem de arrependimento, né? Então, essa conversão também tem muito. Os anjos fazem coro no céu, nos céus, quando há um perdão. E isso ficou evidenciado também na conversão de Madalena, uma das maiores conversas do cristianismo, e do carniceiro, né, que matava os gnósticos, que era o apóstolo Paulo, se tornou um dos maiores dos gnósticos. Então, precisamos ter a noção de tudo isso. Com isso, eu quero dizer, para ser um grande mago negro, cursar a escola de magia negra, é preciso ter feito primeiro a escola de magia branca, ter galgado todas as iniciações, depois abrir mão dessas iniciações por indicação do pai ou de alguma coisa, né? E perder tudo, voltar para o outro lado oposto, correndo o risco de separar de Deus, do seu Pai interno, definitivamente. Só há só não há essa perda, né, da morte da alma para esse mago negro quando ele se arrepende e volta, como fez Beelzebub, como fez o venerável Samael, como fez Jesus Cristo. Então, essas pessoas que tragaram o abismo, né, trilharam o caminho das iniciações brancas, depois trilharam os caminhos das iniciações negras, tragaram o inferno, sofreram e desvio por muitas e muitas vezes, levam para o absoluto depois uma sabedoria infinita. São os grandes mestres de uma sabedoria plena. Conhece o negro e conhece o branco, conhece o bem e conhece o mal na sua integridade. Mas isso é uma coisa de alta iniciação, vamos deixar isso lá para nosso ser interno, né? Quando chegar a nossa vez. Por enquanto, o importante é nós sabermos da existência dessas escolas e saber em qual delas nós estamos. Então, é esse aí o nosso intuito, não é estar contra ninguém, contra nenhuma seita, nenhuma ordem, nenhum tipo de escola, mas sim a gente espera e indica, né, e torce aqui para que cada um dos seus frequentantes conheça o local onde esteja, ou seja, que faça a sua localização, a sua situação com relação à senda da iniciação, para onde está percorrendo, em direção à iniciação venusta ou em direção à iniciação satânica, que é do lado oposto. Então é preciso fazer essa situação e é importante também fazer a opção de caminho. A gente não pode ficar no muro, né? Ou tem que escolher por um lado ou por outro. Que Jesus dizia, é melhor ser frio do que ser morno, né? Então temos que ser quentes, escolher, optar por um caminho ou por outro, do que ser quente ou frio, do que ser morno, ficar ali em cima do muro. Quem fica em cima do muro não tem opção, é neutro, né, nesse caminho, não serve nem para o bem nem para o mal, não serve nem para Deus, também nem o diabo quer, né? Às vezes o diabo quer sim, porque estar em cima do muro já é dele, como naquela historinha, né? Que o sujeito morreu e estava lá na hora de pegar e seguir para o inferno ou para o céu. Ele estava lá em cima do muro, aguardando as decisões, e o pessoal do Pedro, né, de Jesus, multidão, grande coro de anjos gritando, né, vem para cá, fazia manifestações, né, encorajava, gritava, persuadia, e ele ficava escutando, né, aquela torcida toda que parecia mais um grito de greve, aí, do coro de greve, né?
E ele achou estranho que o pessoal do outro lado, do lado do Satanás, né, tava tudo quietinho, silenciosos, né? E aí ele perguntou: Poxa, por que que vocês aí do lado do Satanás não se manifestam com relação a mim? De cá me querem, me chamam, e vocês nada. O Satanás respondeu: Não, nós estamos em silêncio, nós estamos quietos, porque o muro já é nosso. Ok? Então, saudações reverenciais a cada um de vocês. Quem gostou, dê aí um ok. Assina o nosso canal, né, para aumentar a nossa relevância aqui. Os assuntos gnósticos, todos os nossos vídeos são grátis, né? Não temos vantagem financeira nenhuma, porque na gnose não entra finanças. Né? Tudo é gratuito pelo terceiro fator. Mas se você estiver conosco, aumenta a nossa relevância aqui para a gente ficar sempre no canal. E também você pode ler o texto, né, na íntegra aqui embaixo, onde a gente coloca os dados do vídeo, né, as anotações, e também pode ler o livro na forma de PDF e também pode ler o livro impresso. Tem na livraria, se você quiser, tá? Um grande abraço, Feliz Natal para todos, que haja muita paz, muita alegria, muito amor no seu coração, que Deus lhe abençoe sempre e lhes dê muita prosperidade, tanto material como espiritual. Paz e vivencial.